Vamos lá hoje falar sobre a culpa crônica. Não sei quem de vocês aí tem esse sentimento. Já vou começar com isso. Vou começar abordando um pouquinho a culpa, delimitando aqui o tema. Eu não estou me referindo aqui a uma culpa de negligência, de imperícia, tá? Não necessariamente com relação a isso. É um sentimento de culpa. Então, a gente vai abordar um pouquinho dentro desse sentimento de culpa e também dentro da abordagem do processo Synergy, tá? Tem várias formas da gente abordar um tema, né? Aqui eu vou abordar ele bem pontualmente através da educação frequencial do processo Synergy. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre culpa, né? O que significa culpa, esse sentimento que a gente tem, e como ele é natural. Não há o que fazer com relação a ele, a não ser aprender a gestar, né, a gerir esse sentimento. Não tem outra forma, ele é como se fosse um instinto, ele é uma régua de medida entre o meu interno e o externo, né, aquilo que a gente julga como certo ou errado. Então, ele sempre vai ser uma medida, ele não tem a ver necessariamente com o que é correto, mas ele tem a ver com o julgamento de certo ou errado. Então, ele sempre vai estar permeando a nossa vida, né? Então, a gente aprende a lidar com esse sentimento de culpa. E é importante, porque ele não é muito falado, né? A gente não aprendeu assim no caminhar, pelo menos eu não, né? No caminhar a dar atenção para ele, porque ele influencia demais as nossas escolhas. Então, isso eu estou falando do sentimento de culpa, ainda nem cheguei na culpa crônica, né? Que é pior ainda. Então, o sentimento de culpa faz parte, é importante a gente perceber o que toma a gente, né? Porque esse sentimento, como por ele ser um balizador da sobrevivência, né, ele sempre vai pontuar quando a gente está correndo um risco, uma ameaça interna de se romper algo. Então, é importante a gente considerar ele também, né? Agora, a partir de que momento ele começa a ser um obstáculo para a gente viver a nossa própria vida? Isso é importante, o nosso crescimento pessoal, não é fazer os nossos gostos, né? Quando a gente fala viver a nossa vida, parece que é só realizar aquilo que eu quero, não. Como crescimento humano, realmente, né? Então, a partir de que momento ele se torna um obstáculo, a culpa se torna um obstáculo para a gente poder realmente ser si mesmo, né? Um indivíduo próprio, um ser único, que a gente sempre fala aqui na Synergy, né? Então, eu acho importante a gente ter essa essa proximidade com esse sentimento, que é quase um instinto, né? E poder lidar com ele, né? Poder perceber no nosso dia a dia. Mas vamos agora aprofundar um pouquinho para a culpa crônica. A culpa crônica, ela é uma sensação de sofrimento horrível para quem tem. E eu posso falar porque a desidentificação desse sentimento é muito importante para mim. Por isso que eu trouxe esse tema aqui para nós hoje. Essa sensação de culpa crônica, esse sentimento, ele fica permeando a nossa realidade o tempo todo, praticamente. Algumas vezes mais, outras vezes ele se afrouxa, mas ele fica permeando a nossa vida como uma contradição constante. Parece que a gente vive num dilema interno. Tá certo ou não tá certo? Tá certo ou não tá certo? Tô errada. E tem de fundo ainda como se fosse um demérito, né? Uma indignidade. Eu não sou digno de algo. É como uma autocondenação, uma autoexecução, e você não tem nem noção de onde veio essa bomba. Não é nada consciente, mas você sente todos esses efeitos. Então, a imagem que eu até coloquei na internet, né, na rede, eu compartilhei com vocês, foi exatamente por conta disso. Está fechado para o fluxo da vida, né, para as bênçãos, para a benevolência, para a alegria, de alguma maneira a gente se fecha. E isso é viver uma prisão, né? Você está em ostracismo mesmo, um isolamento interno, e você não sabe de onde veio.
Acho que talvez a angústia venha disso, né? Você não sabe de onde veio, realmente não está no teu controle fazer essa mudança, porque é inacessível a causa. Então, quando a gente passa a viver isso no dia a dia e ver como isso gera, né, sofrimento, para pequenas escolhas que a gente faz, sempre tem essa coisa de fundo, né? Eu percebi dentro do processo Synergy, que foi uma coisa espontânea, na verdade, né? Eu nem tinha ideia de como era viver sem isso, ou desidentificada disso. Eu achei bacana trazer aqui para vocês e mostrar de forma bem pontual como estar em potencial pleno pode apoiar a gente nisso. Por ser a culpa ser um instinto, a gente só vai aprender a gerir mesmo, né? Então, esse potencial pleno, essa condição que a gente se disponibiliza, que a gente vive como realmente uma postura de vida, né? Porque passa a ser uma postura, a gente dá condição para o nosso sistema fazer esse movimento, uma mudança interna, como uma mudança de referencial, realmente. Essa mudança de referencial tem benefícios. Benefícios que a gente chama de benefícios primários aqui. É o primeiro movimento, né? Então, naturalmente, a gente já tem benefício por estar em potencial pleno. E esses benefícios primários, a desidentificação é uma delas. É só um deles. E a desidentificação é quando dá um espaço entre eu e essa culpa. Cria um espaço. E isso me dá liberdade de fazer escolhas. Então, a culpa crônica, para quem inicia, ela não some do espaço, ela não vai embora. Ela está ali, ela permeia. Mas esse espaço te dá liberdade de escolha. Você pode sustentar aquilo que é teu próprio e não ser influenciado totalmente, né? E seguir isso, a tua escolha. Então, muda muito o referencial que a gente chama. As minhas escolhas, né? A minha capacidade de escolher tem outra referência. Tem essa condição interna, né? Do meu sistema poder responder à vida a partir de um outro lugar. Então, a desidentificação é a novidade que eu trago para vocês. Ela é tão importante porque é ela que me dá a condição de resposta diferente. E tem mais um detalhe: além dela me dar condição de resposta, ela dá condição de resolução de causas, de origem, né? Aquilo lá atrás, em algum momento, em alguma parte da vida, né, minha, do meu sistema, onde a causa da origem dessa culpa crônica foi rompida. Ali foi rompido, né? Algo. Ali, essa escolha de algo e essa autocondenação rompeu, né? Tá errado isso aqui, aquilo foi rompido. Então, fica aquele disco furado constante, por isso que é crônico. Então, achar a causa de algo assim é muito difícil, muito difícil. Quando a gente está em potencial pleno, a gente dá condição para o sistema que sabe, ele sabe onde está a desordem, essa inteligência sabe, a gente dá condições dele fazer esse ajuste a um nível muito profundo, mas principalmente porque eu estou desidentificada. Quando eu estou identificada com a culpa ou com a culpa crônica, né? Principalmente aqui no nosso caso, a culpa crônica, o meu sistema vai gastar toda a energia para defender e controle das circunstâncias que vão aparecendo, porque é uma ameaça para mim. Então, eu vou ter um gasto de energia, eu vou ter um desgaste aqui, onde o meu sistema não tem condições, é só para sobreviver. Ele não tem condições de fazer resolução de causas. Isso é praticamente uma lógica, né? Então, quando o teu sistema não tem condições, não adianta, você vai permanecer naquilo. Então, você pode encontrar formas de adaptação e geralmente vai ser uma evitação da circunstância, né? A gente vai acabar realmente evitando para não ter tanto sofrimento. O que está correto, não tem outra circunstância, não tem outro jeito. E esse movimento aqui de você se desidentificar,
você começa a dar condições para o teu sistema ter energia para resolver. As causas de origem, né? Aquilo realmente onde foi rompido e que a culpa começou a fazer efeito. Então, ela é como se fosse só um efeito, né? Um sinalizador, porque é ela que dói, né? É ela que aponta, mas a causa de origem ainda está lá bem no obscuro ainda, no oculto, né? E esse sistema em potencial pleno, estar nessa condição, né? Ele vai conseguir te apoiar nessa direção de ordem, nessa direção de ajuste, de retorno ao equilíbrio do sistema com a cura das feridas. Então, qualquer caminho para a paz interna, vamos começar dentro, né? Para a paz interna, passa pela desidentificação, a um nível tão profundo para a cura dessas feridas, que elas é que estão ocultas, né? A sensação, o sofrimento só fica apontando a desordem lá dentro. Então, olha a importância da desidentificação. Como acontece esse potencial pleno? Vocês sabem aqui, né? Essas práticas simples, mas de forma contínua, de forma constante. A gente vai aprendendo a permanecer nessa frequência de potencial pleno, que começa com uma frequência, né? Por isso que não importa muito se a gente acredita, não importa muito as nossas emoções, porque a frequência toma, ela faz esse movimento de te colocar nessa postura. Então, você começa a colocar o teu sistema nessa direção de forma espontânea. Por isso que tem que ser contínuo, tem que ser contínuo. É uma nova forma de andar na vida, realmente, essa postura de potencial pleno. E aí as coisas começam a funcionar. Agora, a desidentificação, ela se apresenta muito rápido para quem está no caminho. Não só a desidentificação, mas força interna, discernimento, que é diferente de julgamento. Esse detalhe também é muito importante com relação à culpa. A gente tem discernimento e percebe o julgamento. Você tem livre-arbítrio, resgate de livre-arbítrio para escolher. Percebe que tem um trabalho, né, gente? Não é nada mágico. Tem um caminho realmente de uma educação frequencial, como a gente sempre fala aqui, ok? O que a Thay colocou aqui? Eu estou identificada quando eu percebo a culpa e tenho clareza do que ela me levaria a escolher em uma situação. Dificilmente você vai ter clareza. Isso. Eu ia falar justamente disso, tá? Falar, dificilmente você vai ter clareza de tudo isso se você está identificada. Quando você está identificada, modo sobrevivência. Você vai ter que fazer escolhas porque a ameaça já cresceu, né? O atrito, ele está gigante dentro de você. Então, você vai precisar tomar decisões exatamente como você colocou ali. Mas, sim, está desidentificada tem isso. Eu posso estar sentindo o atrito, né? Posso estar desconfortável, mas tenho essa clareza, né? Tenho um espaço para discernir, para poder fazer escolhas, para poder tomar outra decisão. Então, e tem a ver comigo, né? E também, às vezes, a gente percebe como a culpa, né? Principalmente a culpa crônica, ela é. Olha como ela é importante, gente, como olhar para esse universo e estar desidentificado é importante, porque a culpa crônica, ela tem muito a ver com o vitimismo, né? A pessoa não tem força, a vítima não tem força aqui de fazer diferente. Ela entra nisso e ela fica ali, vai ficar ali naquele lugar e não tem como sair dali. É modo sobrevivência. E ninguém entende aonde, porque a energia toda dela está ali. Ela tá, tudo é autoridade para ela, tudo. Ela perde o referencial de autoridade interna. Então, aquilo é desesperador para quem sofre disso, né? Oi, Márcia. Bom dia. Cláudia, de acordo com a resposta que você deu para a Thay, tem uma diferença da identificação e da desidentificação, que não é o sentir. Eu vou estar sentindo
da mesma forma, mas quando eu não estou identificada, eu consigo ter clareza, eu consigo ter esse discernimento. Essa é a diferença entre os dois estados, no estar mesmo, né? Estou falando assim do momento de estar. Sim, você está falando estar identificada e desidentificada, né? Isso, entre os dois Sim. estados ali. Sim, o sentir, ele fica mais leve, sem dúvida. Existe uma diferença também no sentir. Então, quando eu estou desidentificada, apesar de sentir algo de fundo, é muito mais leve. Quando eu estou identificada, é desesperador para quem sente a culpa crônica em determinadas circunstâncias do dia, né? É desesperador. A pessoa entra numa contradição, é que a gente foge, a gente tem fuga, gatilho de fuga tão rápido que a gente nem percebe muitas vezes. O controle de defesa, ele é muito rápido. Então, quando você entra no desespero, que é esse sentimento que você falou, da identificação, você mesmo naturalmente já tem formas de você sair rápido. E aí você entra numa tranquilidade, uma tranquilidade. Então, é muito rápido. Agora, a desidentificação, ao contrário, você pode até sustentar aquele sentimento durante tempo, mas você tem um alívio com relação a esse espaço. Não sei se eu consegui te responder, Márcia. Você conseguiu responder. Eu que não, talvez não tenha pego totalmente, porque a minha questão é essa, tipo, eu acho que a gente sente, eu tô falando do meu sentimento, né? Eu sinto ele de qualquer forma, ela vem, entende? Só que é isso, hoje ela vem e eu consigo parar e falar assim, a culpa chegando, né? Não é tão rápido assim para ir para tranquilidade, mas eu consigo olhar, identificar e falar assim, não, né? Consigo separar ela. Mas eu ainda sinto, entende? É isso que eu queria entender. Se nesse momento eu estou identificada ou não estou. Isso, é isso que a gente falou. O sentimento, ele vai permear. Ele vai permear, porque é instinto. O nosso erro está sempre em querer ter controle sobre algo que é instintivo, né? Então, assim, percebe que o que você está falando, eu estou gerindo. Estou gerindo. Agora eu tenho condições de gerir essa culpa. Percebo ela, tenho consciência, desperta a consciência dela. Isso é desidentificação, né? Consigo discernir que é ela atuando, né? Porque antes, quando você está identificada, nem isso, percebe que nem isso tinha. Essa que é a diferença. Então, está correta a tua avaliação. Eu não sei se você se refere à culpa crônica, porque me parece que é mais a culpa por avaliação mesmo natural, né? Eu não sei, eu entendi agora, Cláudia, obrigada. Mas eu não sei muito nessa diferença da crônica para outra. Tipo, a crônica é só o estado de estar constante ou tudo gera? Geralmente é constante e é exatamente uma contradição interna. A pessoa vive dividida. Ela sempre tem uma dúvida constante de estar certo ou errada. É avassalador é como um rompimento interno. Então, imagina que com pequenas decisões para ela são gigantes, porque ameaça internamente esse lugar. Ela não consegue fazer decisões sem ir para esse estado, né? Ele vem, então é bem complexo. Eu acho que é um pouco mais desestruturante, digamos assim, quem tem culpa crônica. É bem sofrido e é constante. Não sei se eu consegui te posicionar. Eu acho que é constância. Conseguiu sim, Cláudia, obrigada. Tá, quer falar alguma coisa? No caso da culpa crônica, Cláudia, isso pode, enquanto ela ainda está forte, afetar a nossa percepção da nossa própria identidade. Total. Eu posso ver, assim, tipo, a minha identidade como maculada, como errada, mas sem nunca ter acontecido de fato algo. Porque eu lembro que quando eu era criança, eu perguntei para a mãe, assim, minha família não era católica, eu perguntei, mãe, eu sou filha do diabo? E eu nunca esqueci dessa pergunta, né? Não sei o que me levou a perguntar isso. E depois, com uns 12 anos, eu também falava, eu me sinto amaldiçoada. Parece que tem uma maldição em mim. Mas sem saber da onde, mas era uma noção de identidade. Sabe um prato com trisco? Se o prato é o eu, é como se fosse um prato com trisco dado.
E daí, quando tu trouxe essa questão da culpa crônica, eu fiquei pensando se ela pode afetar, assim, a noção de eu mesmo. Sim, ela é um julgamento, né? Você imagina que em algum nível houve um julgamento, uma execução, é interessante, até a palavra que você usa, a imagem, né, do diabo. Então, você imagina a maldade, em algum nível isso foi reconhecido. E muitas vezes o auto-julgamento, porque você vê que não tem idade, né? É uma coisa estranha, né? Não é? É uma coisa bem natural, digamos assim. Mas o efeito, ele é aterrorizante dentro daquilo que interrompe o fluxo da vida. Então, sim, eu acho que a identificação com isso tem esse transtorno no olhar, essa percepção no olhar distorcida, né? Exatamente a imagem que você viu no prato. Uma distorção, não é verdadeira. Fica algo na frente com relação à nossa identidade. E eu acredito que a gente nem chega nela, né? Não, é impossível você criar uma identidade com isso na frente. Eu acho que é impossível. Por isso que eu falo pela Cláudia, né? Eu falo também da minha experiência, a liberdade que eu sinto hoje em fazer escolhas, pequenas escolhas que têm a ver com aquilo que é o meu movimento, eu acho que tem a ver um pouquinho com essa criação dessa identidade. E como eu percebo ela forte, né? Porque a ruptura que houve foi grande. Então, o retorno e as causas de origem desconhecidas a gente precisa deixar resolver. Para que a gente construa essa identidade realmente, o ser único que a gente é. Então, sim, é bem isso mesmo, Kai. A sensação de estar errada, ela é constante para quem tem culpa crônica. É uma dívida, a gente sente que parece que a gente está devendo algo e não tem noção do que é. É uma sensação bem ruim. Um remorso, um lamento interno que você não tem acesso à causa. Então, talvez o maior sofrimento seja não ter acesso à causa, né? Para resolver. Agora, em potencial pleno, eu sinto liberdade com relação a isso. Eu posso falar da Cláudia, né? Eu sinto uma liberdade maior, como a Márcia falou, em gerir isso. Não que suma do mapa ainda. Agora, a minha liberdade diante disso, nossa, é outra coisa. Inclusive de ter consciência quando está influenciando, né? Eu acho que essa é a grande sacada também. Eu tenho consciência, discernimento, eu consigo ver. Então, faz uma diferença na qualidade de vida. E, para mim, a paz começa com isso. Começa com a consciência, com a desidentificação, com o discernir, que são todos os benefícios de um campo eletromagnético fortalecido, de estar em potencial pleno. E contar com uma parte que não está no nosso controle. Isso que é bacana. Nós temos uma parte nossa que não está no nosso controle. E a gente contar com ela junto faz muita diferença. Isso para mim é unidade hoje, que é estar em potencial pleno. A gente vai aprendendo a andar e a fazer essa gestão com o que está no meu controle e o que não está no meu controle. Né? O que mais, gente? E partindo, então, dessa questão do quanto pode afetar na percepção de eu até lembrei, assim, do quanto tem algumas pessoas que também trazem a fala, né? Eu sou difícil como marco existencial. Isso pode ter alguma relação também depois, quando a gente vai ficar adulto, com a construção tão forte das personas e com Sim. a dificuldade de não agir a partir da persona para que ninguém veja o prato quebrado? Sim, sim. É sobrevivência, né, Thay? Vamos entrar de novo, olha. A máscara, ela é necessária porque você não sabe lidar diferente. Essa construção dessa máscara, né, dessa persona, ela é importantíssima para a pessoa sobreviver internamente, porque o grau de fragilidade interno é aterrorizante. Né? Olha a perfeição também
dessa parte que não está no nosso controle. Não está, a gente cria, né? A gente cria, olha o poder de criação, a gente cria realmente algo que vai dar sustentação para adaptar com a realidade, né? Porque a gente está falando aqui de adaptação mesmo. A culpa como um sensor de adaptação, como um instinto natural, né? Se a gente começa a ver, aí algumas pessoas falam, mas você tem que. Para que sentir culpa? Isso é bobagem. Não é bem assim. É melhor você ter consciência, como a Márcia, como vocês estão falando, é melhor ter consciência de que ela existe. E quando ela te pega, né? Então, a criação da máscara não tem outra alternativa. E a gente faz um retorno, né, Thay? Porque a partir do momento da desidentificação, naturalmente a máscara perde a função dela. Olha o que não está no nosso controle. Estava lembrando exatamente da roda agora. Depois que eu fiz a pergunta, assim, pulou na minha cara a roda. Eu falei, nossa, é exatamente o caminho que a gente faz aqui, né? Vai curando lá atrás e vai soltando tudo. Isso mesmo. Aí, naturalmente, a máscara perde a função dela e ela se despede. Olha como é, se a gente for ver, né? A gente julgar que usar máscara é errado, na verdade, não há outra condição. Então, a máscara perde a função e ela mesma se despede porque o teu eu verdadeiro se fortalece. É uma inversão natural, espontânea, né? Dois referenciais apenas. E é isso que eu vejo que acontece. Mas o retorno, o que eu acho mais importante, Thay, a cura das feridas, sabe? Aonde em nós foi fragmentado, né? Que a culpa fica ali, trazendo aquele disco furado, né? Aquele mal-estar o tempo inteiro, a gente fragmentado. Onde a gente consegue ser o maior sabotador, o maior inimigo mora dentro mesmo. Então, como a gente volta a fluir com a vida, a confiar no fluxo da vida, nessa inteligência, né? Então, a cura dessas feridas, ela só vai acontecer a partir do momento da desidentificação. Enquanto eu estou identificada, eu consumo energia de defesa e controle, inclusive de sustentação de máscara. Não tem outro jeito. Então, a desidentificação, gente, é um benefício gigante para a cura das feridas. Aí sim, a culpa também perde a função dela como instinto. Ela perde a função, porque ela está mostrando atrito, né? Onde está a desordem? Ela fica ali pontuando. Então, ela aponta para algo, mas ela não é a causa de origem. Agora, a resolução das feridas, isso precisa de energia e de ordem, força de ordem, que a gente não tem acesso. Aí entra a parte que não está no nosso controle. Por isso que potencial pleno, gente, é uma condição de contar com uma inteligência interna que vê tudo, porque a nossa visão é muito limitada. É como se você realmente se dispusesse a colocar ao teu favor, que já está, né? Mas você está decidindo agora se acoplar plenamente a essa inteligência e andar na vida com ela. Então, muda a tua condição, realmente. Oi, Thaís. Então, estava aqui ouvindo vocês e lembrando a respeito, né, que eu acho que por um longo período da minha vida eu vivi essa crise crônica. Era essa culpa crônica, né? Era claro para mim. E à medida que eu fui me fortalecendo, eu passei por uma fase, é quase uma fase de transição, no sentido do que, opa, e o que eu faço agora? Esse vazio, né? E que se eu não tivesse sustentada, não tivesse com o meu potencial pleno, talvez eu regressasse àquele estado de culpa crônica, porque, para mim, no momento que eu comecei a perceber isso, o vazio era tão insuportável quanto a crônica. Sim, está correta a tua avaliação. Né? E ficar nesse estado, permitir e confiar, eu acho que confiar tem um peso gigante, assim, né? Essa persistência que vai passar, ou que vai diminuir, ou que vou me desidentificar,
é importantíssimo, porque depois do vazio vem algo novo, né? Um olhar mais compassivo até comigo mesma, né? Mas bem interessante, bem esclarecedor isso. Vai precisar construir uma nova trilha. Vai precisar construir a trilha da compaixão. Uhum. Essa vai ser o caminho que vai ser cultivado. Aí vai ser uma escolha, né? Aí entra o que a Thay falou do indivíduo mesmo, fazendo escolhas, responsável pelo que, o que ele quer cultivar realmente. Então, é uma trilha, mas precisa de paciência, senão o chicote volta de novo, né? Em algum nível o chicote volta de novo. Mas é isso aí, tá correto mesmo. A gente fica, a trilha antiga já não tem mais sentido, começa a construção de uma trilha nova. Obrigada, Thaís. Mais alguém? A máscara existe para os dois lados, tanto eu escondendo a minha culpa, quanto eu vestindo ela. Digamos, no meu caso, foi bem evidente, assim, na minha criação, falava assim, você é ruim, você lembra muito a sua avó fulana de tal, e isso ficava sendo pontuado em voz alta o tempo inteiro, então eu não sei se eu vesti esse papel que nem era meu, e isso é a máscara, tanto para assumir o que é ruim, quanto assumir o que é bom. Eu não entendi essa é a máscara para assumir tanto que é bom. Eu só não entendi aí, Fabiola. Não, é que quando vocês estavam falando de máscara, eu fiquei curiosa se a máscara existe só quando a gente quer esconder a culpa, ou também essa identificação que eu fiz com o que foi dito para mim, né? Se isso também é máscara. Máscara não Entendi. é só para esconder algo, às vezes é Sim, você veste um papel que nem era teu. sim, aham, sim, pode sim. A máscara ela pode ter muitas funções, inclusive, principalmente para corresponder a expectativas, principalmente, né? Por isso que você está falando de não ser algo que é teu, né? É isso? Isso, é isso. Eu levei. Corresponder à expectativa. Uhum. Uhum. Ah, então foi isso, às vezes. Sim, isso me faz sentir menos culpada. Uhum. Já que disseram que é, tá ok, é, então. A culpa fica mais tranquila. Uhum. Que Adaptação à não. realidade. Uhum. Obrigada. Mais alguém? Quanto mais a gente anda em potencial pleno, mais a gente vai, tá lembrando da roda, né? Mas a gente vai olhando para a potência que a gente tem em criar tudo isso, como defesa, como controle, como é importante essa mecânica também, né? Mas agora a gente vai começando a expandir e pode olhar que tem uma outra mecânica, que é a mecânica do fluxo dentro de nós disponível, que é onde tudo que foi interrompido começa a retornar à ordem, começa a voltar a integrar, né? De forma espontânea, muitas vezes. É um trabalho interno, eu sempre falo trabalho com T maiúsculo, porque tem uma parte tua que acompanha, mas tem outra que está fazendo, que está realizando. Então, potencial pleno é essa realização a esse nível onde não está no nosso controle, muitas vezes, né? E a gente aprendendo a confiar nessa parte, né? Contar com a força da vida, com a força de ordem, com a benevolência, com a generosidade da vida. Que em algum momento, por conta de feridas, que a ferida é coletiva, não é só pessoal, ela é coletiva, se rompeu. Então, o retorno à casa, como a gente fala, né? Estar em casa, é retornar a essa unidade interna, onde em algum momento foi rompido. Mas a gente está sendo chamado a todo momento, né, a fazer esse movimento de unidade de novo. Muito bem, gente. Olha, quem tem dicas aí de temas, tragam para a gente, para a oficina, para a gente conversar, tá? Muito obrigada pela presença de vocês, bom dia, até mais. Obrigadão, gente, quem ajudou aí hoje.
Obrigada.